Muito boa tarde, está a começar o debate da semana aqui na TSF e na Rádio Praia para o Porto Santo e Costa Norte da Madeira. São nossos convidados Ricardo Vieira, Miguel de Sousa e António Trindade, sendo este último via Zoom. Muito boa tarde e bom fim de semana. Boa tarde. Boa tarde. Ora bem, vamos começar pelo tema do dia. Os deputados do PSD Madeira não votaram contra o Orçamento do Estado. A aprovação de algumas e poucas matérias com interesse para a Madeira motivaram a abstenção do PSD Madeira, desalinhados assim do PSD Nacional. Ficaram tantos assuntos por resolver, mas a Madeira, em 41 propostas, viu aprovadas 4 e Miguel de Sousa contentou-se. Eu que parece que sim, eu não ouvi a declaração do deputado Sérgio Marques, que deve ter justificado a razão para uma abstenção perante 3 ou 4 concordâncias do orçamento, que eu acho que estavam garantidas de qualquer maneira, porque principalmente aquela da autorização de reabrir a inscrição de empresas no Centro Internacional de Negócios da Madeira, eu acho que era pior para o PS deixar a proibição do que acabar com ela. Portanto, acho que isso não vale nada, não vale absolutamente nada. E o 2027 já existe. O que não se podiam era restar novas empresas. Agora, aquelas que estão registadas têm isenção fiscal ou têm os benefícios fiscais até 2027. Nem este orçamento podia fazer, ninguém pode fazer qualquer coisa, porque é um estatuto que as empresas ganham quando se registram no Centro Internacional de Negócios da Madeira, é essa garantia até 2027. Mas isto, se é para conseguir o entendimento com o Governo da República sobre as matérias em discussão, se é isso, tudo bem. Se isso ajuda, também tudo bem. Agora, não vale nada, porque a maioria absoluta do Partido Socialista convém perceber que resolve tudo. E, portanto, isto não foi resolvido pela abstenção dos deputados da Madeira. O que os deputados da Madeira quiseram dar foi um sinal que não estão para guerras nem para brigas, mesmo não recebendo quase nada do muito que pedem e que é justo que nós venhamos a receber. E por isso esta abstenção, que é alguma coisa que já vem de trás. Agora há uns que são mais radicais e acham que se deve votar sempre contra, há outros que acham isto e fica-se. Portanto, é uma forma de abrir a porta ao bom diálogo. Não sei se abre a porta, não abre a porta, porque, por amor de Deus, isto tem tão pouco significado que não abre portas e muito menos resolve problemas. Agora é um sinal, não estão contra, estão a favor, mas também estar a favor deste orçamento de Estado e devo dizer que pode tirar o sono a algum daqueles que se absteve, porque em consciência é tão mau o que vem no resto, que eu não sei se aquilo que porventura para a Madeira é razoável, se justifica essa penosa abstenção, mas é igual, para mim é igual, não acho que acrescente nada. Ricardo Vieira, como interpreta esta abstenção do PSD Madeira? Eu acho que significa basicamente o fim de uma estratégia regional. O fim ou o princípio? Não, o fim de uma estratégia regional no sentido de que era visível que o governo, e em especial o partido maioritário, tinha aqui uma perspectiva de conflito e de reivindicação permanente e, portanto, numa postura de que quase sindical, Madeira a reivindicar e o patrão, salvo seja o Estado, a dizer que não, e portanto andava aqui numa estratégia deste género. Julgo que com esta abstenção há aqui um sinal de que essa estratégia chegou ao fim e que agora vai procurar-se uma via de entendimento, procurando no fundo que se consigam soluções para a Madeira, que não são. Ouvi o secretário-geral do PSD Madeira, José Prada, dizer hoje que a reunião com o primeiro-ministro e o governo e o presidente do governo regional já está solicitada. Pronto, penso que isso está tudo relacionado, quer dizer, penso que essas coisas são tudo sinais e quem tem por hábito observar a política vê que essas coisas são feitas, não são assim esporádicas, têm todas uma lógica, e a lógica penso que é essa,
procurar que haja aqui um clima de entendimento, porque parece que é visível, quer dizer, a Madeira precisa mesmo muito de um entendimento em muitas das coisas que estão pendentes. Sim, eu recordo, por exemplo, e que não foram objeto de aprovação neste orçamento, algumas até não poderão não ser caso de orçamento de Estado, mas ficaram por rever as infraestruturas do aeroporto, a revisão do subsídio de mobilidade, as esquadras da PSP, alguns tribunais em grande degradação, a comparticipação do Estado na assistência à saúde aos elementos das forças policiais, etc, etc. Ou seja, António Trindade, o Estado não tem assumido os seus compromissos? Deixe-me dizer, em primeiro lugar, em relação ao sentido de voto do PSD, em termos práticos, tal como já o Ricardo e o Miguel referiram, não tem efeitos práticos nenhuns, dado que vivemos num ambiente de maioria absoluta do PS e, como tal, o orçamento será efetivamente aprovado, bastará os votos do PS para fazer aprovar o orçamento. Agora, o que é efetivamente importante referir aqui é que com esta posição dos deputados do PSD Madeira, tal como o Ricardo Vieira o refere, há aqui um indício de um fim de hostilidade permanente. E se esse indício é efetivamente positivo, se o há, sobretudo, não só em relação às questões que têm sido discutidas, mas como, para mim, um efeito prático destas discussões, para mim, que são o mais importante de tudo, que é a responsabilidade pelos prazos na assunção das responsabilidades. Nós temos discutido muitas áreas, temos assistido a muitas discussões entre um governo da República e um governo regional, entre as instituições nacionais e um próprio governo regional, que depois fica aqui num banho-maria, onde as situações são assumidas, há uma corresponsabilização, mas depois, quando se vai falar em prazos, nada efetivamente feito. E por isso, eu julgo que o PSD, os deputados do PSD Madeira e o PSD Madeira e o Governo Regional ganharão necessariamente muitos pontos ao indiciar, em primeiro lugar, esta postura, mas ela tem que ter alguma consistência, quanto a mim. Ela deve representar aqui, nós assumimos esta posição, mas vamos agora falar sério. E vamos falar sério, sobretudo, com prazos de responsabilidade. O Lionel, o primeiro ponto que referi aqui foram as infraestruturas do aeroporto, e nomeadamente a aquisição do radar e a possibilidade, digamos, de despenalizar um pouco aquilo que já é efetivamente penalizante nos acessos à Madeira. Faz algum sentido que, por exemplo, se comece agora a ver que haverá um eventual atraso, porque há novos aparelhos que vão efetivamente poder ser mais modernos que aqueles que iriam ser objeto de concurso. E, por outro lado, já se começa a ouvir falar a preocupação só da nave com o aeroporto de Lisboa. Há aqui ambientes, este é um exemplo, onde efetivamente, se tivesse havido um compromisso de prazos, seria particularmente importante para a resolução deste tema. Espero bem que com esta posição dos deputados PSD, que esta posição dos deputados PSD Madeira possa servir, efetivamente, agora de um cartão para levar por parte do nosso Presidente do Governo Regional à reunião com o Primeiro-Ministro. Miguel de Sousa, há um novo quadro político em Portugal. O PS tem maioria absoluta, não está preso à geringonça, está mais liberto para questões como o Centro Nacional de Negócios e outros, está mais livre para tomar posições, não está amarrado ao Bloco de Esquerda ou ao Partido Comunista? Eu espero que não, e é natural mas que não. Mas é isso que faz com que haja um melhor diálogo ou um melhor entendimento? Eu acho que o deputado Carlos Pereira vai ter uma grande responsabilidade nisso, porque ele sabe desses assuntos todos, ele sabe a diferença que há para a região entre aprovações e não aprovações, entre arrastar esses temas ou acelerar esses temas, faz uma diferença incrível, e ele sabe. E como ele sabe, ele tem toda a oportunidade
e de explicar ao seu próprio grupo parlamentar e à governação socialista sobre tudo isso, o que é muito mais difícil. Mas já antes ele tinha esse papel. Muito mais. Pois tem, Só que... por isso que eu estou-lhe a querer dizer que isto não depende só do PSD, não depende só da nossa vontade, depende também da vontade do PS. E o que eu acho é que o PS tem sempre pouca vontade para acompanhar as pretensões que o PSD leva. Se é o deputado Carlos Pereira que não entusiasma ou desincentiva o grupo parlamentar do Partido Socialista a nos acompanhar, ou se é o próprio grupo parlamentar e o deputado Carlos Pereira, mesmo interessado em nos ajudar, não consegue que a sua palavra seja ouvida. Não faço ideia o que é. O facto é que nos assuntos essenciais parecem coisas tão fáceis, o entendimento sobre determinadas coisas são tão fáceis que só pode ser uma voz política lá para trás que diz isto não se faz. E depois ficam todos a contar histórias uns aos outros porque o entendimento foi não fazer. Ricardo Vieira, esta questão dos compromissos do Estado, realmente há, em alguns casos, não se admite. Por exemplo, a questão do Estado não pagar a assistência à saúde dos seus funcionários na PSP ou na GNR, é um aspecto que eu acho perfeitamente que já vai a mais de 20 milhões. Eu acho Portanto, um aspecto inacreditável. Há situações que não são realmente de receber, enfim, de bom... Também não sei se a região paga os serviços que eventualmente recorre ao continente, quando são destacados. Não sei se isso também está dependente também disso. Não sei. Agora, há aí coisas de tão, eu diria, quase minudências. Pode ter alguma expressão financeira, mas são questões de minudências que espanta-me não se ter ainda encontrado uma solução para isso. Mas se quiser falar do sistema fiscal próprio, que é uma coisa um pouco mais complicada, que exige maiores estudos, ou se fosse a falar, sei lá, de novas transferências, de competências, coisas mais... Sim, a lei das finanças regionais, por exemplo, vai ter uma comissão agora para análise. Pois. Portanto, mais 3 meses. Sim. Embora, como vimos aí uma entrevista feita a um secretário regional dos Açores, onde as questões parece que vão ser mais complicadas, mas pronto, isto não há parte. Mas isto para dizer no fundo o seguinte... Somente juntar os Açores com a Madeira, que não devia de ser. Mas parece que esse é o objetivo. Pronto. Mas dizendo o seguinte, eu acho é que, de facto, a história da Madeira é feita, de facto, muito mais de, digamos, obter o reconhecimento pelo Estado da sua situação periférica, insular, afastada, do que propriamente uma história de autonomia. Ao contrário do que a gente muitas vezes falamos muitas vezes de que o madeirense sempre quis ter mais poderes para decidir. Eu não, por acaso, a história pelo menos que eu li, não é bem isso que eu lá encontro. O que encontro muitas vezes são lamentos, reivindicações... De que o Estado se esquece da Madeira. Exatamente. E esse é o aspecto que, a meu ver, continua por resolver. E, de alguma forma, até uma coisa um bocado perversa. A autonomia afastou ainda mais o Estado da Madeira. Porque parece que, governem-se. E não é assim. O Estado tem responsabilidades em relação à região de que não pode fugir. Ricardo responsabilizou o Estado, mas teve prévias provocações. Eu julgo, nós não podemos deixar de andar para trás no tempo, quando houve aqui as grandes ideias fortemente autonomistas que compravam tudo e que assumiam, que podiam assumir, ou por outra, que iriam assumir todas as responsabilidades. E isto gerou este ambiente perverso. Não é a primeira vez que nós discutimos em ambiente destes nossos encontros, na necessidade de fazer um levantamento exaustivo das responsabilidades do Estado e das regiões. E deixa-me, Miguel, comentar aqui, eu julgo que a abordagem do tema das autonomias tem de ser necessariamente feita em ambiente conjunto da Madeira com os Açores. Porque se vamos criar aqui diferenciações de posturas base ou das próprias matrizes de relacionamento, geramos problemas que só vêm, evidentemente, criar vantagens para um governo central, alimentando, inclusivamente, as disputas que possam estar a haver entre as regiões. E eu julgo que é um ponto, e aliás,
nós, depois das eleições regionais nos Açores, bem comentámos isso, o facto de haver uma vitória do PSD em termos de região autónoma dos Açores permitiria, efetivamente, criar aqui um lobby muito mais forte e, sobretudo, criar matrizes únicas na relação com o Estado. Eu julgo que este é um ponto particularmente importante para ultrapassarmos esta fase do saber se vai receber hoje ou amanhã e o que é que vai receber. Miguel, os Açores e a Madeira juntos ou não? Não concordo. Eu trabalhei nos Açores. Eu passei muitas férias quando era jovem na escola ainda primária, sempre nos Açores. Eu tenho muitos Açores na minha vida. Eles não têm nada a ver com a Madeira. Nada, eles nem querem saber bem da Madeira. Eles gostam de vir aqui de férias, gostam. Mas eles não têm nenhuma afinidade, eles não querem resolver nada connosco. Eu lembro de uma vez, com o secretário regional da economia de lá, combinámos não aumentar aumentar a gasolina à meia-noite aqui. E nós combinámos o preço, tudo. À meia-noite, nós aqui na Madeira aumentámos a gasolina e ele não aumentou a gasolina e foi incapaz de dizer que não ia aumentar a gasolina. Portanto, não há confiança, não há uma mínima possibilidade de ter um relacionamento que garanta que isso vai ser bom e natural. Um dia traem-nos, essa relação. É traída à primeira que seja preciso. Miguel, se nós somos defensores, e eu sou um regionalista assumidíssimo, e tenho-me servido do exemplo da Madeira, e tenho-me servido do exemplo das regiões autónomas, como possibilidade de passar, como exemplo a passar em termos nacionais. Ora, se nós alimentamos esta, eu peço que acaba por ser alguma pequena trica, que depois vem desvirtuar o que é efetivamente necessário no que diz respeito a uma nova moldura de respeito perante as regiões. E eu julgo que essas têm que passar necessariamente por matrizes conjuntas. Não é, repare, a Madeira efetivamente é diferente dos Açores, até em termos turísticos, são duas realidades tão diferentes. Mas as matrizes da regionalização é que têm que ser efetivamente iguais. Mas não só quando tiver a garantia... Não vão ser, António. Eu fui uma vez aos Açores com o Dr. Alberto João Jardim e o Dr. Luciano Castanheira, que era o nosso ideólogo autonomista e político aqui no PSD. Fomos lá reunir com o Dr. Mota Amaral e a sua equipa sobre o Estatuto de Autonomia que era para provocar a sua alteração e saímos de lá com zero. Não se entenderam em nada, nem sobre o Ministro da República. Nós queríamos acabar com o Ministro da República e eles queriam manter o Ministro da República. E daí para a frente aquilo era tudo exatamente ao contrário. E não se conseguia nada. Vocês se repararem, o Dr. Alberto João Jardim e o Dr. Mota Amaral, fora aquelas tiradas políticas dentro do PSD, nunca se entenderam em nada. E então naquilo que era a governação, combinar coisas com os Açores era o pior que podiam pedir a um membro do Governo Regional da Madeira, porque ele sabia que não ia chegar lá, não ia ter qualquer receptividade e que depois ia correr mal. E não corre, mas eu não me importo que tentem, eu não me importo que façam, eu não me importo que se juntem aos Açores, façam como eles querem, façam como nós querem. Eu estou a dizer é que não vamos a lado nenhum. Agora é a minha opinião, não me importo que façam diferente. Há especificidades próprias, eventualmente também, que poderão ser, enfim, claro. Poderão ser vistas de forma diferente. Mas eu não estou a dizer que eles não têm razão, até pode ser que a razão deles seja melhor que a nossa. Porque é que nós é que temos que impor a nossa vontade e não é ao contrário? Mas não nos entendemos, não vale a pena. Fica o assunto para refletir, passamos à frente. Deve a Madeira convidar o Estado para sócio do Centro Internacional de Negócios da Madeira? O assunto foi novamente falado nesta sexta-feira por Miguel Albuquerque e eu recordo que a instabilidade do CIM da Madeira tem sido notória nos últimos anos, com a retirada de instrumentos para o seu desenvolvimento. Foram limitadas as operações financeiras. Mais recentemente, a RAM ficou com 100% do capital da SDM
e tem havido bloqueio dos benefícios para novas empresas, sendo o Estado português uma das forças de bloqueio à atividade do CIM, que no novo orçamento do Estado ficou desbloqueado. Nesta questão do capital da SDM, Miguel Albuquerque voltou a referir nesta sexta-feira que está disponível para negociar ou ceder parte do capital e até para que o Portugal, digamos assim, possa sentir que deve defender o CIM. Ricardo Vieira, quer falar sobre este assunto? Há uns anos valentes eu defendi isso, quando fui chamado para dar um meu contributo ao programa de governo do CDS, defendi isso abertamente. Defendia que a participação social na sociedade de desenvolvimento, eu sei, mas defendia que a participação na sociedade de desenvolvimento da Madeira poderia e deveria ser também estendida ao Estado. Com duas razões que me pareceram na altura mais importantes. A primeira era fazer o Estado, de facto, ter mais interesse no centro, em todos os benefícios que poderia propiciar um investimento. Segundo, acabar com um certo mal-estar que havia, mesmo por parte de Bruxelas, em relação à concessão que tinha sido feita. Aí já não haveria esse problema. E, em terceiro lugar, poderia ser uma forma também de se resolver o endividamento regional. Porque se a sociedade de desenvolvimento pudesse propiciar receitas ao Estado, isso poderia ser uma forma de compensar o pagamento da dívida regional. Defendi isso na altura, nem a nível nacional, nem a nível regional tive grande acuidade. Hoje não sei se isso já faz tanto sentido como na altura se fazia, porque na altura estávamos numa altura muito pujante em termos de Centro Internacional de Negócios, hoje já não tanto, mas acho que pode ser uma via. É preciso, de facto, encontrar aqui, cá está, a tal ideia que eu desde o início estamos aqui a defender, que é preciso encontrar aqui formas de cooperação, é preciso fazer com que o Estado também participe mais nas questões das regiões, sem pôr em causa a autonomia, mas que no fundo também seja empenhado nas questões regionais. E essa pode ser talvez uma das formas. Encarei isso com um lado positivo. António Trindade, sobre esta matéria, acha que realmente o Estado, como sócio da SDM, poderia trazer vantagens para a região? Eu julgo que temos que separar efetivamente as duas coisas. O projeto Centro Internacional de Negócios é um projeto de base regional. Tentemos obter aqui uma posição do Estado e do Governo da República na facilitação de todos os temas e todas as áreas que têm sido aqui permanentes empecilhos, e eu não posso deixar de estar mais de acordo com o Miguel de Sousa no que diz respeito ao desafio, à posição que o Carlos Pereira deverá assumir aqui nesta discussão do Centro Internacional de Negócios, mas não misturemos as coisas. É que trazer efetivamente um Estado para sócio de um Centro Internacional de Negócios é algo que, em termos práticos, não vai acontecer. Não é do centro, é sócio da SDM. Desculpa, da SDM, do sócio da SDM, e vale a pena começarmos a olhar para os resultados recentes da própria SDM, o que a páginas tantas pode ser facilmente gerado como um presente envenenado e que nestes ambientes é um mau prenúncio. E eu julgo que misturar alhos com bugalhos neste momento é mau. Só, evidente, pode-se entender como forma de buscar aqui um novo criador, ou por outra, uma entidade que possa dar uma credibilidade acrescida à sociedade de desenvolvimento, mas eu julgo que o ideal seria, efetivamente, separar as águas e garantir que o Estado olhasse para esta área de desenvolvimento da região como algo perfeitamente autonomizado. Miguel de Sousa, o Estado como sócio poderia olhar diferente para a SDM e para o CIM? E também acho que isto não é discussão que mereça grande... Uma afirmação do Presidente do Governo sobre isto merece... A SDM vai dar prejuízo. A SDM, se for bem gerida, vai dar prejuízo, porque é só despesa, promover a Zona Franca da Madeira. E como é só despesa, é um bocadinho como a Sociedade de Promoção do Turismo, é só despesa. Dar aquilo... Cuidado, a Associação de Promoção tem receitas
também tem receitas próprias. Subsídios. O que é eventualmente melhor do que a própria. Está bem, mas isto aqui é só despesa. Portanto, no fundo, dar parte da despesa ou dar a despesa até era um alívio. Ao menos ganhava-se esse, já que não se ganha mais nada. Portanto, ao menos ganhava-se esse. Acho isto tudo ridículo. Nós temos que perceber o seguinte. A SDM é um instrumento de promoção do Centro Internacional de Negócios da Madeira. E assim, como instrumento, tem uma atividade de promoção exterior grande e tem umas receitas que são taxas paralelas ao sistema que a faz compensar do seu trabalho. Ora, agora, enquanto aquilo teve um cunho privado muito forte, havia contenção e havia controle sobre essas despesas, tinham que ser sempre inferiores às receitas. Agora, não sei se é assim. As receitas vêm a diminuir bastante por força das circunstâncias. E depois há aqui um outro aspecto que é, não se sabe quantas empresas pagam o FII no Centro Internacional de Negócios da Madeira. Não se sabe. Não sabe, digam-me. No dia 31... Não há um relatório de contas? Não sei se você tem. Deve haver. Não sei. Mas onde é que está? Você conhece? Faz parte do CERAM, tem que obrigatoriamente publicar isso. Não. Mas alguém já viu? Nunca vi. Já viram a notícia a dizer que no dia 31 de dezembro de 2021 haviam tantas empresas inscritas ou registadas no Centro Internacional de Negócios da Madeira a pagar FII. E agora nós temos este processo em Tribunal Europeu que vai condenar, os que eu já percebi, ouvi dizer que isso vai avançar rapidamente. Estavam à espera de ser em junho que isso rebenta, e rebenta, mas é tipo bomba, porque aqui vai obrigar muitas empresas a pura e simplesmente desaparecerem os seus responsáveis, as próprias empresas, tudo, porque o dinheiro vai ser exigido pelo fisco para repor. Miguel, e perante tudo isso que estás a referir, faz algum sentido haver agora uma mensagem de um presidente do governo que vai convidar o governo da República a ser sócio de uma SDM? Mas isso não afeta. O que afeta é o sistema do Centro Internacional de Negócios da Madeira. Nós temos que convencer, António Costa, o Marcelo Rebelo de Sousa e todas essas pessoas, é preciso também não esquecer que era normal os ministros virem à Madeira, irem ao Conselho, o doutor Francisco Costa lhes fazer um sermão sobre todo o tema. Os presidentes da República vinham à Madeira, iam ao Conselho, onde recebiam, portanto, a mesma lição e iam, portanto, tomando conta do assunto e do que estava em causa e do que se ia fazer. Depois chegavam a Lisboa, faziam pouco, verdade, ou nada. Mas o que oferta, o Cavaco, quando assumiu o poder, ainda fez a legislação, criando os benefícios fiscais, que deu asa às primeiras inscrições de empresas no sistema em 1987. Foi aí que, digamos, começou a Zona Franca da Madeira. Foi com o Cavaco em primeiro-ministro, e o Quadilho, e o Oliveira Costa. Tudo boa gente, uns comportaram-se depois melhor do que outros, mas tudo boa gente e que, de alguma forma, levaram a isto. Só que depois veio o Sócrates, com aquele Vasquez, secretário de Estado, e mataram isto de vez. Já antes com aquela coisa. Sim, já Mas o presidente do governo começa a ter um discurso diferente, já fala nas empresas que estão na Holanda. Nas nossas, mas nas empresas portuguesas que estão na Holanda. Não é portuguesas, madeirenses. Não, e também falam nas portuguesas. As madeirenses são portuguesas. Ou seja, claro, mas o âmbito é maior. Ou seja, ele está a fazer crer de que há dinheiro que poderia estar, ou empresas que poderiam estar na Madeira e estão na Holanda e em outras praças. Mas é óbvio, isso toda a gente sabe, não é preciso... Sim, mas o presidente do governo está a ter este discurso que não tinha. É isto que eu estou a falar. Obviamente, como é que é possível uma empresa portuguesa poder ir para Amsterdão e não pode vir para o Funchal? Ou prefere ir para Amsterdão do que vir para o Funchal? Mas você percebe, é que na Holanda, no Luxemburgo, pagam zero.
não é zero, é 0,5%, é 1% de IRC. É isso que pagam. Aqui pagam 5%. E fazem contratos. Eu juro que vale a pena. Mas são as grandes empresas fazem do mundo, contratos com o fisco. pagam 0,5% de IRC. Claro, com contratos, exatamente. Quando o Sócrates bloqueou aqui o sistema, as empresas estavam no Banco Espírito Santo, foram todas para a Áustria com um contrato de 7,5%. Portanto, era mais do que pagavam aqui, mas era a segurança, era um contrato. Não ia, a Áustria não andava a fascinar contratos e depois a prejudicar, portanto, esses instrumentos. Portanto, o problema que está aqui, eu sinto, não há SDM, vale zero. Aliás, eu fechava SDM. Aliás, eu disse na campanha eleitoral interna do PSD, e como vocês percebem, criou-me algumas dificuldades nos meus relacionamentos e eu acabava com o SDM, mas acabava com o SDM. E qual era a solução? Nenhuma. O Governo Regional fazia o trabalho da SDM. A Secretaria Regional das Finanças faria o trabalho da SDM, como em Malta, como em todo o lado. Aliás, a gente não conseguiu relacionar muito com essas praças, porque se a gente fosse compará-las, aqui era completamente diferente. E como era completamente diferente, e ainda por cima éramos uma contra todos os outros num sistema diferente, nós ficávamos um pouco ímpares num mundo par. E tanto estava isso, a SDM vale zero, a SDM é fechar, a SDM rapidamente, que isso não tem nenhum problema para o sistema, não é o Centro Internacional. Sim. Como uma entidade de promoção. É um instrumento da Secretaria Regional das Finanças. Promoção e licenciamento. Faria, exatamente, faria, porque e, aliás, o secretário das Finanças é quem aprova. E quem aprova os registros das empresas. Só que são pedidos no Centro Internacional de Negócios da Madeira, é feito lá um parecer, anda para trás e para a frente, não é muito demorado, vai ao secretário, para o secretário assinar. O António Trindade. Eu peço desculpa, nós ao longo destes programas, nós temos discutido tanto o Centro Internacional de Negócios, tanto o tratamento fiscal, de ir buscar receitas a negócios que não se fazem cá na Madeira. Mas eu julgo que a gente tem que se debruçar um bocadinho mais no próprio tratamento fiscal aqui a dar ao tecido produtivo onshore. Ao tecido produtivo que investe efetivamente na Madeira. Eu bem sei que não é a razão da conversa. Não, é que vale a pena reservarmos um pouco para próximas reuniões, falarmos aqui quais são as estratégias e as alternativas que se colocam em termos de investimento na busca de possíveis alternativas que se colocam em termos regionais e qual o respectivo tratamento fiscal. Porque assim a gente continuará a trabalhar, a tratar sempre das grandes empresas, das grandes sociedades, que têm os negócios parcados em outras zonas, nas Holandas, nas Maltas, no Chipre, e descuramos um pouco a nossa conversa sobre a necessidade de criar riqueza na região e, sobretudo, de criar lucros na região para serem efetivamente tributados, que atualmente ainda não é suficientemente apelativo, quer em ambiente de IRC, quer em ambiente de IRS, para trazer efetivamente mais gente para esta região. E, sobretudo, para as empresas. Trazer mais gente qualificada para a região. Ora bem, vamos passar à frente então, com a ideia de que temos também que tratar da fiscalidade da região autónoma. Temos falado disso também, até na criação do sistema fiscal único e por aí adiante. Mas vamos falar de um tema que também está prometido já há algum tempo e que o presidente dos Portos da Madeira, Paulo Cabasso, veio clarificar numa entrevista dada esta semana, ou ao longo desta semana, dizendo que a ampliação do Porto do Funchal será uma realidade e que estão a decorrer os estudos que deverão ficar prontos até ao final de 2024. Nessa altura, para ter concluído o projeto final de ampliação do Molho da Pontinha, para lançar a empreitada, que deverá custar cerca de 150 milhões. Miguel Sousa, qual é a sua opinião sobre esta matéria? Eu já fiz uma ampliação do Porto do Funchal, portanto, e correu-me bem.
E foi no tempo que eu lá estive e construí o Porto do Porto Santo, que o Porto Abrigo, que também foi outra tarefa hércula e que é sempre uma coisa, portanto, muito especial. Eu estava aqui a raciocinar, não estava à espera desse valor. Isso é metade do custo, penso eu que se está a falar. Menos de metade. Estou a falar de metade, isso é metade do custo, não sei. Aliás, só o projeto, gostava de ouvir quanto é que é, porque esse projeto que vai estar pronto em 2024 será muitos milhões. Portanto, o meu problema é só este. Mas faz sentido esta ampliação? O meu problema é só este. A gente tem um hospital a ser construído. Só começou quando alguém se ofereceu para dar metade. Ou conseguimos convencer o Estado a entrar com metade. Porque senão não haveria hospital novo. É isso que estava pendente e sobre a mesa. E parece que a saúde é uma coisa fundamental, que se não vai para a frente é por razões sobrenaturais do outro mundo que impedem que a gente melhore o sistema de saúde. Ora, então não há para isto, e podemos falar de outras situações, e de repente há para o Porto Funchal. Eu só aceito discutir esse assunto quando perceber como é o financiamento. No Porto, Las Palmas, eles fizeram um contrato com o senhor do Armas por 50 anos a construção de um molhe e de 6, parece, posições de atracação de navios dele. Portanto, e fizeram uma concessão de 50 anos, ou seja, constrói e daqui a 50 anos isso é nosso. Já passou uns 5 ou 6 anos em relação a esses 50 anos, quando isto passa depressa, estas concessões, isto é uma coisa. Por isso, eu preciso perceber o financiamento. Onde é que se vai buscar? Primeiro não é 150 milhões. Quem tiver a dizer que é 150 milhões, vai ter... Antes eram 100 milhões, agora são 150 milhões. Começou com conversa de café. São números redondos lançados. Eu ouvi a primeira conversa dos 100 milhões. E, portanto, ainda bem que nem disseram 50 ou 10, porque senão tinha começado muito mal. Mas, portanto... Mas a questão, além do financiamento, faz sentido a ampliação? Fala-se que os navios têm maior comprimento, que tem havido rejeição de atracação. Se houver quem aceite uma concessão para fazer a obra e explorar durante 100 anos, 50 anos, lá quantos anos quiser, e portanto vai rentabilizar aquele espaço novo para ir pagá-lo e nós vamos ficar com o Porto ampliado, eu estou totalmente de acordo. O meu problema não é aumentar o Porto, o meu problema é como é que vamos financiar essa obra. Também ouço dizer que o Porto de Palma de Maiorca limitou a 3 barcos em simultâneo para não pesar muito sobre a cidade os turistas. A carga turística. Os barcos são cada vez maiores no número de passageiros, mais altos, aquilo são e compridos. Empreendimentos muito, muito grandes. Ora, por isso, isto é preciso estudar bem, e eu não percebo como é, que se mandou a fazer uma obra, pelo que percebo, o projeto está encomendado e fica pronto em 2024, e já se sabe que a obra é 150 milhões, portanto já se sabe uma data de coisas, mas ainda não me explicaram a justificação exata para isso. O que é que vamos ganhar? Quanto estamos à espera de ter de rendimento com isso? Desde que isso seja feito, é perfeitamente aceito. Ora bem, Ricardo Vieira, sobre isto. Acha que faz sentido esta ampliação? Tenho pouco a dizer mais do que a ideia que tem justificado é a proteção do Cais 8 e a possibilidade de receber navios de maior porte. Bom, a APRAM é uma sociedade económica, não é uma entidade pública de prestação de serviços sociais. Está criada para ter rentabilidade. E, portanto, naturalmente, que os projetos que deve ter e apresentar devem ser projetos rentáveis. O que é que disse o Miguel Sousa? É preciso ver qual vai ser a rentabilidade daquilo. Quem é que vai pagar? Como é que vai ser pago? Como é? É para pesar em cima do orçamento regional, outra vez? É para estarmos aqui mais 30 anos a pagar, ou 40? Mas os pressupostos fazem sentido?
Bom, essa é outra questão que eu também acho que está A mal carga estudada. turística é Eu acho 4, 5 navios por dia, são mais de 20 mil pessoas. eu acho que isso está muito mal estudado, quer dizer, só por causa do quase 8 aumentar, gastar centenas de milhões ali, por causa do quase 8, eu acho que é de facto, digamos, Quase 8 fica caro, não é? caríssimo. Foram 18 milhões. Caríssimo. Agora fica caro. Desculpa, mas é preciso perceber o seguinte: o quase 8 foi um aproveitamento, Pois foi. porque era preciso fazer um molhe para aquela pequena marina que iam fazer na Avenida do Mar. E já agora que se vai fazer um molhe, faz-se a Cristóvão. Porque tem toda a lógica. Porque é que aquilo não é a Cristóvão e não é como a outra da Marina, com enrocamento que não permite a costagem. Portanto, fizeram aquilo a costagem, mas o quase tinha que ser feito. E aproveitaram o 20 de fevereiro. Marina, E aproveitaram o 20 de Marina. fevereiro. Portanto, aproveitaram aquilo. Olha, já agora fica a Cristóvão, um dia se vai ver. Agora dizer que aquilo justifica Isso é um disparate. um... Eu não vi ainda estudos sobre isso, mas também não sei se a evolução dos cruzeiros vai ser aquela que se está a pensar. Isto de repente, os Covids, as guerras, etc., mudaram um bocadinho os paradigmas disto tudo. E tem algum, eu confesso que começo... E a carga turística no Funchal? É essa a última questão que eu acho que é preciso também. Nós estamos a ver que a Madeira não é muito grande, a Madeira é pequena, e os locais de atração turística também não são muitos. E estamos a ver que está a ficar enxurrados. Aqui há dias disseram, por exemplo, no Rabassal, estavam quase 200 carros em cima à espera. E ontem da no altura, Arieiro, parece que foi o fim da manhã. Quer dizer, vai fácil. Está a tocar aí no cerne da questão. Eu julgo que vale a pena começar. E eu gostaria da minha posição, quer uma lógica de cidadão, quer uma lógica empresarial. E temos que começar por tentar saber uma coisa. Quantos dias por ano seria preciso para responder a um aumento do passeio? Isto quer dizer, quantos dias por ano, atualmente, este aumento de cais serviria para novas acostagens? O número de dias em que há efetivamente, se quiser, um overbooking ou há uma impossibilidade de receber mais barcos, é um número mínimo. É efetivamente um número muito pequeno, porque já está efetivamente encontrada a dimensão deste porto e não há aumento de procura. O que é que quer dizer? A Madeira, em termos de cruzeiros, nós somos uma região normalmente procurada nos períodos de passagem dos barcos das Caraíbas para o Mediterrâneo e do Mediterrâneo para as Caraíbas. E depois, como houve recentemente, há um novo período que é no inverno, nestes cruzeiros Canárias-Madeira. Mas nós não somos necessariamente o grande destino, o grande porto, até porque estamos suficientemente afastados de um outro porto que não seja as Canárias para permitir novas rotas. Mas há aqui, evidentemente, uma situação paralela que há que ter em consideração. O Ricardo Vieira referiu, e muito bem, o problema das carga turística e das visitas ao interior da ilha. Sabem o que é que acontece atualmente? O plano de ordenamento turístico referia, e isto tem sensivelmente 10 anos, da capacidade máxima de camas na Madeira, das 28 mil camas que passariam para as 30 mil camas e contemporizava-se com a possibilidade da Madeira chegar até às 40 mil camas. Acontece o seguinte: atualmente, só na hotelaria já atingimos este valor. E o alojamento local é responsável por qualquer coisa como 20 a 30 mil camas. Aquilo que se falava em termos de ordenamento turístico entre as 20, ponderando para as 30 e tal mil camas, poderão estar atualmente a ultrapassar e muito as 50 mil camas turísticas. O que é que, entretanto, foi preparado para suportar estas camas? É fazer um porto que possa eventualmente trazer mais
6.000, 7.000 pessoas por dia para a cidade do Funchal, para conturbar... Um porto com 4 ou 5 navios de grande porte traz cerca de 20.000 pessoas. Traz 35.000 pessoas, traz uma capacidade igual à nossa capacidade turística, a capacidade hoteleira. E é nesta área que, evidentemente, tal como o Miguel o referiu, Palma de Maiorca decidiu cortar ou fixar um limite no número de cruzeiros, é necessariamente esta postura que temos que fazer. Sem esquecer o que será, por um lado, o transtorno de umas obras de um porto durante X anos para a cidade do Funchal, e não esquecendo uma outra coisa. Com este aumento da capacidade hoteleira e do alojamento local, nós voltamos a ter um déficit de transporte, de número de lugares transportados para a Madeira. Ora, se nós estamos a criar uma outra possibilidade de receber gente que vem tomar os cruzeiros aqui à Madeira e utilizar esses lugares para haver só o Porto do Funchal ou Funchal como um hub com o seu porto e não um destino, é efetivamente mau. Deixe-me só acabar um outro... Mas isso, por acaso, eu ouvi na entrevista de Paulo Cabasso, a presidente da APRAM, de que é uma aposta continuar com os turnarounds. Continuar com o quê, desculpa? Com os turnarounds, com a entrada dos passageiros aqui. É uma aposta e é um objetivo. Esse é um contributo tremendamente perverso e negativo para a hotelaria da Madeira, para o turismo da Madeira, porque só traz gente ao aeroporto, desloca-os para o barco e saem. Não há consumo rigorosamente nenhum no destino. O que está a acontecer, deixe-me dar um exemplo. No passado inverno, passavam pela Madeira clientes, o número de alemães que passavam pela Madeira em cruzeiro era sensivelmente 6 vezes mais do que o número de alemães que vinham à Madeira. E o que acontece? Eu faço cruzeiros, eu gosto de cruzeiros, mas quando me perguntam qual foi o destino que eu regressei depois de ter feito um cruzeiro, apesar de ter gostado de muitos destinos, eu digo-lhe 0. Eu não voltei a nenhum destino pelo facto de ter feito cruzeiro anteriormente. E se perguntar às pessoas que gostam muito de cruzeiros, este desafio tem que ser efetivamente feito. Portanto, quando medimos aqui pomos num prato da balança o aumentar ou ter mais gente a nos visitar, e vamos saber depois qual é o ganho, é manifestamente negativo. Entretanto, estamos a falar aqui da carga turística que estes navios, os cruzeiros, trazem ao Funchal, e não só, porque saem logo para excursões, e temos problemas ao nível de estacionamentos no Pico do Arieiro, temos problemas no Ribeiro Frio, temos excesso de pessoas nas levadas, no Caniçal. Miguel de Sousa, a região não se está a preparar para este boom que, entretanto, está a acontecer por via de uma melhoria de acesso de transportes? Bom, eu vi isso na comunicação social durante esta semana e nas veredas. Nos trilhos, sim. Nos trilhos, portanto, filhas de turistas, uns em cima dos outros. Porque são as nossas praias, ao fim e ao cabo. Exatamente, portanto, e é para isso que eles vêm e fazem logo a reserva ainda a bordo, e quando saem já estão encomendados e já não há mais nada a fazer. É óbvio que é preciso preparar, não se pode fazer mais nada. Então a gente tem 10.000 pessoas que querem ir aqui e acolá e a gente recusa, enquanto não puder receber, vamos ter que recusar. Eu acho que é muito mais do que dar um serviço mau, umas circunstâncias péssimas de segurança, de tudo a magote, ninguém acaba por ter prazer naquilo. Isto é como tudo na vida, é um negócio que é preciso saber como fazer, e percebo que para alguns dos concessionários que estão nessas zonas é bom que cheguem muitos milhares de pessoas, porque se cada um deixar um euro vão cair bastantes euros, mas para a região no global e para o sítio em particular. E para a própria promoção da região poderá ser negativo o excesso, não é? Fica tudo e já agora concorda com... Se calhar tem a ver com aquilo que o António Trindade estava a dizer,
porque se vem-se num cruzeiro, vamos para o Ariete, é uma chatice, aquilo, nada daquilo funciona, perde-se mais tempo no carro e a virar o carro e onde estaciona, não sei o quê. É melhor não voltar, estamos à espera que seja tudo assim. E porque é que se volta a seguir de férias se a gente tem uma má experiência? Ninguém volta. Penso que aquilo que o António quis dizer é que há más experiências que determinam que não se volte. Mas a boa experiência faz logo regressar. Ricardo Vieira. Eu acho que nós temos experiências aí por isso mundo fora. Como é que essas coisas se fazem? Eu, se quiser ir ver o Museu do Vaticano, se quiser ir visitar a Sagrada Família em Barcelona, sei o que é que tenho para fazer. Não é chegar lá não e não é nada fácil. Não é chegar lá e ter a coisa assim acessível. Portanto, há limitações que têm que ser postas. Se calhar, começar por aí, aumentar a segurança dos locais, condicionar os seus acessos, limitar, cabe ao resto. E taxar, concorda? Eu acho que sim, não vejo por mal nenhum. E como já disse aqui, o taxar aumenta a responsabilidade da região. Não se pode levar uma taxa sem prestar melhor serviço. Portanto, cuidado. Mas fora isso, acho que faz todo o sentido. Acho que faz todo o sentido. António Trindade, estamos a falar do melhor destino insular do mundo, estamos a falar de qualidade, de segurança, o António Trindade propôs que tratássemos aqui de um dos temas que está relacionado com isto, ao fim e ao cabo, que é a qualidade do destino e, nomeadamente, as construções junto ao litoral e os acessos ao mar. Quer deixar o alerta? Quero. Vamos lá ver. Dois dos maiores motivos e das maiores prioridades que são encontradas por quem nos visita são, efetivamente, o interior da ilha e o mar. Acabamos de discutir já o problema que se coloca nas levadas e nos acessos ao interior. Mas o estado dos acessos ao mar, sobretudo na zona oeste, onde tem havido um maior desenvolvimento de alojamento local e muito imobiliário, os acessos ao mar estão perfeitamente degradados. Eu ainda, no passado fim de semana, estava no Paul do Mar, em zonas onde tem várias gerações, que é muito procurada, não só pelos turistas, como pelos locais. É uma zona de grande atratividade, de natural atratividade. O estado de degradação do acesso ao mar, num Paul do Mar, é o que eu iria juntar, melhor ou um pouco melhor ou um pouco pior, no Jardim do Mar, na Ponta do Sol, na Ribeira Brava. A falta de cuidado nestas infraestruturas é grave. E quando eu associo, efetivamente, um aumento do aumento com os congestionamentos nas zonas da Serra e das Levadas, com um fator adicional, o facto de estarmos a assistir a um rejuvenescimento do nosso turista, o que é que tem gerado? E isto é uma conversa que, aliás, tive ontem. Tem havido uma grande volta, digamos, na escolha do meio de acesso a estas infraestruturas. Cada vez as pessoas estão a trocar o acesso do autocarro turístico pela sua viatura de aluguer. Isto quer dizer, quando antes havia um autocarro que levava 40 pessoas, agora há 20 carros para levar cada um 2 pessoas. Ora, isto está-se a assistir. E não podemos ficar efetivamente impávidos. Por tal como eu referi, em termos globais e em termos de pensamento, o ciclo da procura é sempre muito mais rápido do que um ciclo da oferta. E o que é que está a acontecer? De repente, o Covid passa a ser algo de passado e, de repente, há um aumento de procura exponencial pela Madeira e pergunta-se que capacidade estamos nós a ter para poder suportar esta reação da procura. Certo, é muito bom que haja uma Ryanair, peço desculpa, é muito bom que haja mais uma Ryanair, mais uma EasyJet, mas que, efetivamente, se esta gente vem encontrar, efetivamente, um ambiente de gato por lebre, é um péssimo contributo para a nossa afirmação como destino turístico. Miguel de Sousa, temos de cuidar melhor do nosso destino?
Sempre, mas isso é uma obrigação. E há falta de gosto e algumas algumas aberrações que fazem por aí. Muitas situações são regionais, outras são municipais, outras são de freguesia, portanto é preciso não responsabilizar quem não é o verdadeiro infrator, entre aspas, sobre essas coisas, mas há que cuidar, há que ter atenção que tudo o que deixamos fazer e tudo o que fazemos, tudo o que deixamos fazer é complicado se for mau, se tiver mau aspecto, se prejudicar o ambiente, a paisagem, o redor. Depois é preciso também perceber que a gente não paga nada. É quase tudo à borla. Quase tudo à borla. E por isso não fica dinheiro nenhum para reparar, para consertar, para fazer de novo, para criar. É tudo sempre um contar de tostões, ainda que vão aparecendo milhares de pessoas a mais no areeiro, mas disso não dá nada. Neste caso, no litoral também. No litoral também, claro. Ricardo Vieira, é preciso cuidar melhor do melhor destino nesse lado do mundo. Sem dúvida. E desde logo há aqui uma questão que para mim é muito sensível, que é saber quem é que manda. Repara, a orla costeira tem vários patrões, chamemos assim. Não é? Há a capitania, há o governo regional. São necessários vários parceiros, não é? Parceiros. Que há dias tive um senhor que me disse que quis fazer um investimento à beira do mar e teve que ter 11 parceiros, entidades distintas. Isto revela um pouco o caos que é, em termos organizativos, a gestão dessas áreas. Penso que já tem uns 15 anos as promessas dos POCs. Estamos mesmo no fim. Lembra-se dos planos de ordenamento da orla costeira? O que é feito disso? Não se justificaria, do POTRAM, não se justificaria haver aqui uma entidade que fosse responsável, pelo menos coordenadora disso tudo. Mas já não há a Direção Regional de Planeamento, que o saudoso engenheiro Riviera foi diretor. Isto é para dizer um bocado... É verdade. Isto é para não dizer há a Direção Regional de Planeamento. Começa por aqui. É preciso que alguém se responsabilize por isto. Porque aquilo que o António disse, eu acho que faz todo o sentido. Quer dizer, nós temos que ter os acessos ao mar, de facto, em condições. Ficam os alertas. Bom fim de semana. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Obrigado. Boa tarde.